Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos e irmãs, queridos. Deus vos abençoe nesta noite maravilhosa. Nós somos gratos a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos dá hoje, né? E mais uma vez estarmos podendo compartilhar a palavra de Deus juntamente com vocês. Eu queria pedir que você, na tua casa, você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Samuel, o primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 17. Vamos ler alguns versos nesta noite. Profeta Samuel, o primeiro livro, capítulo 17, e vamos ler o verso 8 até o verso 11, e depois a gente pula para o verso de número 37. Glória a Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, verso de número 8 até o 11, e depois a gente pula para o verso 37. Diz assim a palavra de Deus: Parou Golias à frente da tropa de Israel e disse-lhes: Para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Agora o verso de número 37 diz assim: Disse mais Davi ao rei Saul: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai e o Senhor seja contigo. Glória a Deus. Meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor Jesus a todos vocês, que nos dão o prazer e o privilégio de estar conosco acompanhando, a ministração da palavra de Deus, e como já foi falado logo no início da nossa transmissão, foi falado que hoje é o dia do abraço, e eu quero mandar um abraço aí a todos os irmãos, e principalmente aquela linda mulher que está lá na minha casa me esperando, e eu quero dizer para você que daqui a pouco, minha linda, estarei chegando em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Jesus é bom e sabe amar. Meus amados irmãos, nós vamos aqui nesta palavra, nesta passagem, uma situação tremenda, uma situação que eu posso dizer, uma situação de muito aperreio, de muita tribulação, de muita luta, Quando a tribo de Israel, os irmãos ali estavam prestes a encarar um grande desafio. Mas a palavra aqui nos deixa bem claro que esta nação, que este exército estava temeroso. Por quê, pastor? Tu me pergunta e eu já te respondo. A palavra diz que do lado de lá existia um outro exército, o exército dos filisteus. E dentre este exército, no meio desse exército, tinha um soldado de grande estatura, um homem que pesava aproximadamente, 300 quilos, um homem que tinha mais ou menos 3 metros de altura, e a palavra diz, aqui no verso de número 4 do mesmo capítulo, aqui do primeiro livro do profeta Samuel, que este homem carregava na cabeça um capacete de bronze, ele vestia uma couraça de bronze, e essa couraça pesava aproximadamente 57 quilos, a palavra diz ainda que ele trazia caneleiras de bronze nas pernas, trazia um dardo entre os ombros, ou seja, nas costas. Além disso, ainda tinha um outro soldado que era como escudeiro, estava à frente desse gigante. E diz a palavra ainda que além de toda essa parafernália que ele conduzia, ainda tinha uma lança, aleluia, e a lança, meus irmãos, a palavra diz que somente a ponta da lança era uma ponta de ferro e pesava aproximadamente 7 quilos, imagina, uma outra situação, a palavra diz também que ele conduzia uma espada, mas a Bíblia Sagrada fala, irmãos, que os homens de Israel, os soldados de Israel, estavam
ficaram temerosos, aleluia, porque aquele homem era muito grande, era um homem experimentado na guerra. Acredito que nunca tinha sido visto antes um homem daquela estatura. Agora imagina, talvez a situação que você enfrenta hoje, talvez a situação pela qual você está passando hoje, em nada difere o problema que Israel estava passando naquele período. Por quê, pastor? Porque o problema era grande, o problema é gigante, e eu não sei o que fazer. E muitas das vezes, por não sabermos o que fazer, nós somos tentados a voltar, somos tentados a retroceder, mas a palavra do Senhor diz: ei, eu sou contigo, levanta-te e segue avante, bendito seja o nome do Senhor. Então, quantas vezes você tem se deparado com essas situações de impotência na tua vida, situações de medo, sensação de derrota, aleluia, sensação que Deus não está contigo, que Deus não ouve a tua oração. Ei, amado, diante dessas situações de aperto, nós às vezes até ficamos paralisados, ficamos na inércia, mas a palavra do Senhor diz, é para que possamos tomar uma atitude de homem de fé, aleluia, de você, mulher, uma mulher de fé, e seguir avante, porque Deus está conosco, bendito seja o nome do Senhor. Amado, talvez a luta que você está vivendo hoje, ela pode ser muito grande. Talvez a luta que você está passando hoje seja complicada por demais. Ela seja muito maior do que você. Mas eu posso te dizer com certeza, aleluia, que nunca será, a luta que você está passando nunca será maior que o Deus que nós servimos. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos ver algumas situações. E eu prometo a vocês que não vou me demorar muito. Aleluia. Vamos ver algumas situações que a gente aprende diante desse texto. Em primeiro lugar, nós aprendemos nesse texto que diante de um grande problema, diante de uma grande dificuldade, diante de uma grande luta, diante de um gigante como este, aleluia, nós não podemos congelar, nós não podemos ficar na inércia, nós não podemos parar. É preciso então que nós nos levantemos, aleluia, e seguimos avante. Em outras palavras, levante, marche e lute, porque Deus está contigo. Glória a Jesus. Nós vemos aqui nesse trecho, a palavra diz que Israel, ao ser afrontada por aquele gigante, eles ficaram, vou usar o termo, congelados, eles ficaram amedrontados, eles não conseguiam tomar uma iniciativa, uma iniciativa de reação, aleluia, dia após dia, eles estavam sendo humilhados. Agora imagina, o texto diz que aquele gigante ficou cerca de uma quarentena, ou seja, 40 dias afrontando a nação, 40 dias pedindo para que a nação escolhesse um homem que pudesse lutar com ele. Imagina só, 40 dias, uma quarentena. E nós, diante dessa situação de pandemia no Brasil e no mundo, nós já estamos aí caminhando, né, para quase 70 dias de paralisação, se não mais. Imagina, não foram só 40 dias, já são cerca de 70 dias. E o lockdown, por assim chamar, já vai até o final do mês. Então já se vão aí mais 10 dias. Tá certo? E aí a gente está clamando a Deus para que o Senhor possa mudar esta situação, para que o Senhor possa mudar toda e qualquer a dificuldade que o povo vem enfrentar num momento como este. Mas eu quero vos dizer, aleluia, que enquanto todos ali estavam parados, estavam apenas visualizando o problema, aleluia, faltava tomar uma atitude de se mover, uma atitude de se levantar, uma atitude de enfrentar o gigante. Como já falei no início, talvez o teu problema, talvez a tua dificuldade seja grande aos teus olhos, mas ela não é maior do que o Deus que nós servimos. E por certo, querido, se passamos por essa situação, imagina, Deus está permitindo, porque Ele quer trabalhar de uma forma tremenda na minha vida, na tua vida e na nossa vida.
vida. Já falei várias vezes e repito, nesta situação, Deus não está tratando apenas com a igreja evangélica, Deus não está tratando apenas com o cristão, não, muito pelo contrário, Deus está tratando com toda a sociedade, aleluia, e aqueles por certo que acreditarem, aqueles por certo que derem ouvidos ao Senhor, esses sairão vitoriosos, cantando o hino da vitória, bendito seja o nome do Senhor. Então, nós fazemos nas nossas orações, nós sempre falamos ao Senhor e dizemos a Ele o seguinte: Senhor, a nossa nação, durante muitos anos, ela está sendo conhecida mundo afora como a nação da prostituição, como a nação da corrupção, como a nação, aleluia, que não professa uma fé genuína, mas a nossa oração é para que esta nação, aleluia, ela possa ser reconhecida pelas demais como a nação, aleluia, cujo Deus é o Senhor, uma nação que adora, uma nação que confia, uma nação que está esperando a volta do Senhor Jesus, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Talvez o seu problema seja dentro da tua casa, aí eu te pergunto, você se sente sozinho? Então a minha orientação para você nesta noite é para que você lute, para que você creia, para que você persevere, pois Deus é comigo, Deus é com você, Deus é conosco. Então é preciso que a gente se levante e faça a diferença no meio a uma nação, aleluia, pervertida, em meio a uma nação idólatra, em meio a uma nação, aleluia, que não quer ouvir Deus, em meio a uma nação que está alheia ao mover de Deus. Então eu preciso fazer a diferença nesta nação, você precisa fazer a diferença, nós precisamos fazer a diferença nesta nação, e Deus tem chamado você, glória a Deus, Deus tem um chamado, Deus tem um propósito, aleluia. E quando eu olho para a palavra, Deus diz assim: olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então não necessariamente eu preciso ouvir do meu pastor a ordem para ir pregar. Por quê? Porque já está na palavra, Jesus já me mandou, Jesus já mandou você, Jesus já nos mandou a pregar o evangelho, glória a Deus. Mas muitas das vezes somos negligentes, e aí o homem de Deus, ele olha para a palavra e ele vem nos exortar e dizer: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, bendito seja Deus. Quando Davi, irmãos, ele tomou conhecimento daquela situação, a Bíblia diz que seu pai o chama em particular e diz assim: meu filho Davi, eu quero que você vá lá até ao acampamento, você vai levar comida para teus irmãos, e aí você vai sondar, vai ver como é que está a guerra, e aí depois você volta para me dizer as boas notícias. E Davi então deixa as ovelhas ali com um dos servos de seu pai, e ele parte naquela jornada para encontrar seus irmãos. E diz a Bíblia que quando ele chega naquele local, ele depara-se com várias situações, e uma das situações é uma situação de medo do exército. Por quê, irmãos? Porque no exército lá da frente, no outro exército, no exército inimigo, havia um gigante, e esse gigante se levanta e começa a afrontar o povo, aleluia. A palavra diz que Davi ouve aquelas palavras, a Bíblia fala isso, que ele ouve aquelas afrontas, e ele não se contém, ele toma, aleluia, a dianteira, ele faz a diferença, mesmo sendo um jovem, vou usar o termo, um adolescente de aproximadamente aí 17 anos, por aí, imagina, mesmo sendo um adolescente, mas ele tinha compromisso com Deus, aleluia, ele confiava naquilo que Deus podia fazer através dele e por ele, ele confiava naquele Deus que ele servia, bendito seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, nós aprendemos nesse trecho que não devemos dar ouvido ao inimigo, ao que ele fala. A palavra diz que o diabo, irmãos, é o pai da mentira. Aleluia, a palavra diz isso. E quando você olha para o exército de Israel, aleluia, eles estavam prontos para a batalha, eles estavam prontos para a guerra. Porém, na direção contrária, aleluia, vinha a palavra do inimigo. E aí eles paravam a ouvir o argumento daquele inimigo, e eles começavam a temer, eles começavam a ter medo, aleluia. Quero te dizer nesta noite, não tente negociar nada com o teu inimigo, não dê ouvidos, aleluia,
Pois os teus ouvidos, eles foram feitos para serem depósito de boas novas e não depósito de mentira. O diabo vem com a mentira para te afrontar, para te deixar temeroso, para te deixar com medo. Imagina nessa situação, muitas pessoas estão morrendo no Brasil e no mundo, não só por conta da pandemia, mas é por conta também do desespero, é por conta do medo. Mas eu quero te desafiar nesta noite. Aleluia, não dê ouvidos aos teus inimigos. Obviamente, numa situação como essa que estamos passando no Brasil, não somente nós aqui no Brasil, mas o mundo inteiro, nós vamos nos precaver, tomar cuidado, não é verdade? Ter o cuidado suficiente para não sermos contaminados com a doença. Aleluia. Quando Davi analisou a situação, ele não deu ouvidos ao inimigo. Ele dizia, eu tomo posse daquilo que Deus vai fazer. Imagina, irmãos, é preciso ter fé numa situação como essa. E talvez você diga, pastor, mas é porque a doença chegou na minha casa, a pandemia adentrou, o vírus corona entrou na minha casa, e aí eu fui infectado, e agora, pastor, meu irmão, quero te dizer, Deus está contigo nesta peleja. Deus está contigo nesta batalha. Eu hoje conversando com um irmão muito amigo, né, desde a época de solteiro, porque jovem ainda somos, né, mas esse rapaz foi testemunha da minha trajetória de como solteiro, como conheci a minha esposa, isso há 38 anos atrás, não faz muito tempo não. E aí, conversando com ele, ele me disse, pastor, na minha casa foram 10 pessoas contaminadas pelo coronavírus. 10 pessoas. Um por vez, né? E aí foi complicado fazer o tratamento. Quando os demais estavam se recuperando, ele me falou hoje, pastor, quando os demais estavam se recuperando, aí eu contraí a enfermidade. E aí eu tinha tudo para dizer, Deus, e agora? Deus, por que isso? Mas ele simplesmente me fala, ele começou a adorar a Deus. E Deus falou no seu coração, meu filho, eu estou trabalhando nesse negócio. Aleluia, eu estou trabalhando. Então é preciso confiar no Senhor, é preciso acreditar naquilo que Ele quer fazer, vai fazer, e na verdade já está fazendo por nós. Em terceiro lugar, eu quero lembrar você que na luta, não é por sua força, mas na dificuldade, aleluia, nós vamos guerrear, vamos batalhar, porque o Senhor vai estar conosco, glória a Deus. Me atrevo a dizer que esta luta não é minha, não é sua, mas essa batalha é do Senhor, e se Ele está na batalha, com certeza, seus filhos sairão vitoriosos, bendito seja Deus. Olha aqui que coisa linda, na força do Senhor, então faça a diferença, é o texto que nós vamos ler agora. Se Davi olhasse no espelho, ou se desse ouvidos à palavra de Saul, ele não poderia vencer. A Bíblia Sagrada diz que quando alguém chega diante de Saul e diz, olha rei, existe um rapazinho lá fora que já disse que vai enfrentar o gigante. E aí mandaram chamar Davi. Quando Saul olha para aquele rapaz, a Bíblia diz que era um rapaz ruivo, era um rapaz franzino, mas de boa aparência. A Bíblia diz que quando o rei olha para aquele rapaz, ele diz, ei meu rapaz, não vai dar certo. Não tem como você enfrentar esse gigante. Primeiro, esse gigante é experimentado na guerra, é um homem treinado, é acostumado a lutar. E você apenas é pastor de ovelhas. Você não tem experiência na guerra. Você não tem experiência em vencer batalhas. Não tem como. A palavra de Deus diz que aquele rapaz, cheio de autoridade dos céus, olha para o rei e diz assim, tão certo como vive o Senhor, rei, deixa eu te dizer um negócio, Deus me livrou das garras do leão, Deus me livrou das garras do urso, Ele vai me livrar das mãos desse filisteu e eu vou vencer. E a palavra diz que o rei olha para ele e diz assim, tá certo, então faz o seguinte, vai e o Senhor seja contigo. Se Davi tivesse dado ouvidos, querido, aquela mensagem do rei, em dizer que ele era fraco, não tinha experiência na guerra, ele não teria ido, ele não teria vencido o gigante. Então Davi deixaria de lado o sonho de ver o exército de Israel derrotar um grande inimigo, de ver a nação de Israel, aleluia, vencer mais uma batalha.
mas quero te dizer, muitos são os argumentos do inimigo, aleluia, mas eles não devem fazer efeito sobre a minha fé, sobre a tua fé, sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então é preciso que a gente venha tomar cuidado, sabe, cuidado com as palavras. Eu olho aqui no texto e eu vejo que aquele gigante estava afrontando o exército de Israel, afrontando o exército. Davi, aleluia, não deu ouvidos à palavra daquele inimigo. Mas sabe o que o diabo fez? O diabo usou alguém de dentro da casa. Em outras palavras, o diabo usou o próprio rei para dizer: você não é capaz. Aí eu volto aqui para o texto. Davi não deu ouvidos a outra palavra, a palavra de alguém, vou usar o termo que era superior a ele, que era o rei da nação. Ele não deu ouvidos porque ele estava acreditando naquilo que Deus podia fazer. Então eu quero te pedir nesta noite, acredite na providência de Deus. Quando eu olho para o trecho na palavra, a palavra diz que o próprio Jesus chama os discípulos e diz assim: meus filhos, nós vamos aqui, temos que ir para outra banda, vamos aí evangelizar, vamos levar a palavra para outra banda, para outra cidade que fica do outro lado da margem. E a Bíblia diz que eles entraram no barco, e quando eles iam navegando, e aí sobreveio naquele momento ali uma grande tempestade, e a palavra diz que Jesus estava lá na polpa do barco, estava dormindo, os discípulos ali remando e conduzindo o barco, daí a pouco a tempestade, e a palavra diz que o barco quase vai a pique, quase naufragando, e o desespero era total. A Bíblia diz que um dos discípulos chega até onde Jesus estava, o acorda, clama e diz: olha Jesus, nós estamos morrendo, o vento está muito forte, a tempestade é grande, nós vamos morrer. Aí Jesus olha para aqueles homens e diz assim: rapaz, vocês não têm fé não? E aí o próprio Jesus levanta as mãos, e aí clama, ele ordena que o mar, aleluia, se aquietasse, que a tempestade parasse. E a Bíblia diz que quando Jesus deu a ordem, tudo se fez bonança. Quero te dizer nesta noite que talvez esse problema pelo qual você está passando, aleluia, seja uma tempestade tremenda, e aí você já está quase desistindo, aleluia, já está quase naufragando, mas deixa eu te dizer um negócio: se Jesus está aí nesse barco, querido, não tema, aleluia, não tema, porque Ele vai te livrar, Ele vai fazer cessar essa tempestade, e vai te dar vitória, bendito seja o nome do Senhor. Ele vai fazer cessar a luta, vai fazer cessar toda e qualquer dificuldade que você encontra, e vai te dar vitória, bendito seja o nome do Senhor. Quando nós temos um propósito no Senhor, e temos em Deus essa convicção, nós precisamos ir adiante. Nós precisamos seguir, fazer conforme o Senhor, aleluia, nos ordena fazer, aleluia, para sermos abençoados e também para abençoarmos as pessoas. Em quarto lugar, para a gente encerrar, quando nós resolvemos fazer a diferença, outros também farão, outros também irão tomar a dianteira e irão se mover. Nós vemos no trecho que a palavra diz que aquele exército de Deus, quando ouvia a afronta do Golias, eles temiam, eles paravam, eles às vezes retornavam, voltavam, davam um passo atrás, mas aí bastou apenas um rapaz, aleluia, um jovem cheio de Deus, dar um passo à frente. Então, às vezes, as pessoas que nos cercam, elas conseguem ver o agir de Deus e a providência de Deus nas nossas vidas, a providência de Deus, aleluia, quando nós temos o Senhor à frente, glória a Deus. Então, quando nós deixamos Deus agir, querido, a vitória é certa, o milagre acontece, bendito seja Deus. Deus te chamou para ser vencedor, Deus chamou você para fazer a diferença, aleluia. Deus não quer que você pense que os sonhos dele para você já morreram, muito pelo contrário, aleluia. Esse vento que sopra ao contrário, querido, Deus está no meio aí para te dar vitória, bendito seja o nome do Senhor. Então não se sinta sozinho, não se sinta só, Deus está contigo. Nós como líderes podemos até esquecer você, nós como líderes podemos até não estar no momento em que você mais precisa, mas o nosso Deus, aquele a quem nós servimos, Ele não te desampara, Ele está com você, aleluia. Basta apenas você exercitar a tua fé, basta apenas você exercitar aí a tua esperança em Deus e confiar que Ele está no meio desta guerra para te dar a vitória, bendito seja o nome do Senhor. Então não se desespere,
A luta é grande, mas o meu Deus, o teu Deus, ele é muito maior. A dificuldade pode ser grande, mas o meu Deus, o teu Deus, ele é muito maior. Bendito seja o nome do Senhor. E eu quero nesta noite poder estar orando com você nesta noite, te abençoando, aleluia, e ministrando a bênção de Deus sobre a tua vida. Sabemos o seguinte, que as lutas, como diz aí a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, e o verso de número 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aleluia, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, aleluia. Então, meu querido, que Deus possa te abençoar, que Deus possa suprir toda a tua necessidade, e que todo mal seja repreendido, que toda enfermidade seja repreendida, e nós aguardamos você aqui em pouco espaço de tempo, não muito longo, mas daqui mais alguns dias, né, tudo vai voltar ao normal, e aí você vai estar na casa do Senhor, contando a vitória, louvando a Deus, adorando ao Senhor, e aí você vai poder abraçar as pessoas, você vai poder tocar nas pessoas, aleluia, você vai poder confraternizar com as pessoas, tudo debaixo da graça de Deus, aleluia. Então não tema, vai passar, porque Deus está conosco, glória a Deus. Aí aonde você está, eu queria que você orasse comigo nesta noite. Deus, nós te louvamos mais uma vez, nós agradecemos a Ti, Deus, por todas as bênçãos, e acreditamos no milagre, naquilo, no impossível, aquilo que é impossível para mim, para nós, é possível para Ti, Senhor, e nós acreditamos no Teu agir, acreditamos no Teu mover, e sabemos que muitas coisas o Senhor ainda há de fazer, aleluia, todo esse problema, toda esta situação em que a tua igreja está enfrentando, não somente no Brasil, mas no mundo, acreditamos que tem um propósito, e Deus vai nos dar, Senhor, aleluia, a sabedoria de como lidar nesta situação, e eu acredito, Senhor, que depois dessa pandemia, depois dessa situação, nós seremos mais servos, nós seremos mais crentes, nós seremos mais obedientes à tua palavra, obedientes à nossa liderança, nós estaremos com mais intensidade, Deus, fazendo a tua obra. Eu acredito nisto, porque o Senhor está trabalhando de uma forma especial nas nossas vidas. Pai, muito obrigado, ser conosco em o nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. Vamos continuar louvando a Deus nesta noite. Glória a Deus, a irmã Edilândia, a diaconisa